Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais um dia com a graça de Deus, mais um dia feliz com Jesus, mais um dia que Ele nos concede o dom da vida. Meu querido, nesta tarde eu gostaria de falar um pouco com você em rápidas palavras, apenas um versículo da Bíblia que se encontra. Esse eu não sei de cor, eu vou ler, tá certo? Depois eu vou aprender esse versículo de cor, mas por enquanto eu não sei de cor ainda não. Então se encontra no segundo livro de Reis, capítulo de número 7 e o verso de número 9. E fala assim: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Esse versículo aqui, ele foi dito em um contexto de uma guerra entre os sírios e uma guerra entre os israelitas. Os israelitas estavam cercados, presos na cidade de Samaria, já fazia algum tempo, e ali toda forma de mantimento já estava escassa. O alimento estava escasso, a bebida estava escassa, e os meios pelos quais o ser humano sobrevive, ali já estavam chegando no fim. Enquanto isso, os sírios que cercavam Samaria tinham alimentos, tinham víveres, tinham o que beber, tinham o que vestir, e Samaria estava cercada, vivendo numa miséria, numa lamúria total. Pois bem, o profeta Eliseu havia profetizado que no dia seguinte ia ter uma grande mudança, ia ter alimento, ia ter fartura, e um certo oficial do rei duvidou da palavra do profeta. Aconteceu que no crepúsculo daquele dia, ou seja, no finalzinho da tarde ali, já no comecinho do anoitecer, havia fora da cidade uns leprosos, porque nós sabemos que os leprosos tinham que viver fora do arraial, fora da cidade, para que não transmitisse a doença para outras pessoas. Havia 4 leprosos. E aqueles leprosos, eles pensaram o seguinte: olha, vamos raciocinar aqui um pouquinho. Se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer de fome, porque lá já não tem nada. Lá o pessoal já estão sucumbindo. Só para vocês terem uma ideia, havia pessoas que estavam matando os próprios filhos para comerem. Pode ler o contexto que você vai perceber isso aí. E também disseram: se a gente ficar aqui, vamos morrer de fome também, porque não tem nada. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos lá no arraial dos sírios, lá com certeza tem. Se ele nos der alguma coisa, uma esmola, ou fizer algum ato de caridade, sentir-se penalizado da gente e nos der algum mantimento, está bem. E se ele nos matar, é o destino de todos aqui. Nós vamos morrer se ficarmos, vamos morrer de fome, vamos morrer à míngua, vamos morrer aos poucos. Se entrarmos na cidade, vamos morrer aos poucos, vamos morrer à míngua, então vamos lá. Só que quando eles chegaram no arraial dos sírios, eles tiveram uma grande surpresa, porque a Bíblia nos informa que Deus tinha feito os sírios ouvir sons, ruídos, de uma multidão de cavalos, multidão de pessoas, e eles pensaram: com certeza o povo de Israel alugaram contra nós os egípcios, alugaram contra nós outras nações e vão nos matar. Então vamos fugir. E vamos fugir rápido, porque eles estão chegando. E fugiram a pé, deixaram para trás os mantimentos, deixaram para trás os cavalos, deixaram para trás as tendas, deixaram para trás e ao longo do caminho os vestuários. Então, aqueles 4 leprosos chegaram numa tenda e ali eles comeram até se satisfazer, beberam, tomaram dali ouro e prata, foram e esconderam aquele ouro e aquela prata, voltaram, entraram em outra tenda, da mesma forma procederam,
tomaram dali alguma coisa, tomaram dali alguma riqueza. Só que eles pensaram o seguinte, é aqui o versículo onde eu quero conversar com os irmãos. Eles pensaram o seguinte, disseram assim, olharam uns para os outros e disseram, não fazemos bem. E a primeira lição que nós tiramos daqui é que reter a boa notícia é um malefício. Ora, eles estavam aqui com, como nós dizemos aqui no Nordeste, com a faca e o queijo na mão. Uma boa notícia. Então, moralmente, eles teriam que divulgar para aquelas pessoas de sua própria nação, de sua própria nacionalidade, que estavam morrendo de fome. Então eles disseram, olha, nós não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Então reter a boa nova é um malefício. E eu quero fazer uma aplicação disso com o Evangelho. Eu sei que esse relato aqui não se trata especificamente do Evangelho. Eu já contei o contexto para vocês. Mas eu quero fazer uma ponte aqui, uma ligação, uma aplicação com o Evangelho. Reter o Evangelho é um malefício. Porque o Evangelho faz tão bem. O Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é uma notícia de alegria. O Evangelho é a melhor notícia que o ser humano pode receber. Melhor do que se ele tivesse ganhado na loteria. Melhor do que ele ser aprovado no concurso. Melhor do que ele ser rico e ter muita riqueza. Melhor do que ele saber que vai ser pai ou vai ser mãe, aquele sendo o sonho dele. Melhor do que a realização dos seus sonhos é a notícia do Evangelho, porque a notícia do Evangelho é para a vida eterna, é para as mansões celestiais, é para a aproximação do homem com Deus, e isso vale mais, nos diz a Bíblia, o livro de Provérbios, que vale mais do que ouro, do que prata e do que rubis. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas aqueles homens, eles também disseram assim, não fazemos bem, é dia de boas novas e nós nos calamos. Aí aqui a segunda lição é o inverso, né? Eles estavam dizendo aqui, nós temos que divulgar isso. Nós não podemos ficar calados, nós temos que divulgar essa boa notícia, nós temos que divulgar que o arraial dos filhos aqui está sem ninguém, que aqui tem mantimento, que aqui tem víveres, que aqui tem tudo do bom e do melhor. Então a segunda lição foi, a boa nova deve ser divulgada. E nós fazendo a conexão, essa aplicação com o Evangelho também deve ser divulgado. O Evangelho deve ser propagado. O Evangelho ele deve ser pregado, deve ser anunciado, porque foi esse o mandamento que Cristo mandou, ide, pregai a toda criatura. Pregar o quê? Pregar que você tem a oportunidade de arrependimento, que você tem a oportunidade de conversão, que você tem o céu preparado e há lugar para você também. Pregar que o reino de Deus está próximo, como Jesus Cristo mandou. Então essa é as boas novas do Evangelho. Essa mensagem que deve ser divulgada. Jesus mesmo, quando foi assunto ao céu, ele disse para os discípulos, mandou que os discípulos pregassem o reino. Louvado seja o nome bendito de Jesus. A terceira lição que nós tiramos daqui é que a pessoa, ou aquelas pessoas que retêm as boas novas, elas podem receber um castigo da parte de Deus. Veja bem o que está escrito aqui no versículo 9. Ele diz assim, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Algum mal nos sobrevirá. Como eu falei para vocês, eles foram na boquinha da noite, como a gente chama aqui, no entardecer, no finalzinho da tarde, no crepúsculo, né? Comecinho da noite. E eles disseram, olha, se a gente ficar com essa notícia só para nós, até o amanhecer, algum mal vai nos sobrevir. E nós aprendemos aqui a terceira lição, né? Que reter a boa notícia pode ser, e geralmente e frequentemente um motivo de um castigo da parte de Deus. Linkando isso com o Evangelho, Deus mandou a gente falar, nós não podemos nos calar.
Nós não podemos esconder. Nós não podemos ficar de boca fechada. Nós temos que propagar isso, porque essa é a vontade de Deus. E se a gente não o fizer, pode ter certeza que algum castigo da parte de Deus vem, porque isso é desobediência. Se Deus mandar falar e a gente se calar, estamos em desobediência a Deus. Então, sendo obediente ao mandamento do Evangelho, nós temos que ir e divulgar as boas novas para toda a população, para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, porque o mundo precisa. O que vai mudar o mundo, querido, por incrível que pareça, não é a educação. A educação é uma boa coisa, certo? E deve ter boa educação para os jovens, para os adolescentes, para os adultos. Mas isso, pode ter certeza, não muda a priori o mundo. O que vai mudar o mundo é a notícia do Evangelho, se as pessoas assim o quiserem tomar o Evangelho para si. Porque se você estudar a história, você vai perceber que o Evangelho foi o que trouxe escolas públicas, hospitais públicos, cemitérios. Tudo isso veio a partir do cristianismo. Então o cristianismo, o Evangelho é uma boa notícia que muda as nações, que muda a história, que muda as situações, que muda a cultura. Por exemplo, se você estudar a cultura romana, onde a criança não tinha valor, onde a mulher não tinha valor, o cristianismo chegou e deu valor à mulher, deu valor à criança, porque onde o cristianismo chega, o cristianismo dá voz a quem não tem voz e vez a quem não tem vez. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Divulguemos o Evangelho para que não sejamos castigados por Deus. A outra coisa que nós aprendemos, ele nos diz assim: se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Então você vê que o castigo pode vir de forma rápida. Eles disseram até a luz da manhã e não faltava muito tempo. Então a outra coisa que nós aprendemos aqui é que o castigo para quem retém as boas novas pode vir de forma rápida, querido. Não seja desobediente. Você é capaz de pregar o Evangelho. Você é capaz de dizer algo bom sobre Jesus. Você é capaz de divulgar as boas coisas que Jesus Cristo fez na sua vida. Você é capaz de divulgar que Jesus Cristo salva. Você é capaz de divulgar que Jesus Cristo veio e morreu para salvar um vazio pecador. Você é capaz de divulgar isso. Então não tenha vergonha. Não tenha medo. Não tenha receio, não fique preocupado em demasia. Não, você recebeu essa capacitação do Espírito Santo, vá e divulgue, porque algum mal pode vir rapidamente sobre a vida daquela pessoa que se acovarda. Outra coisa que nós aprendemos aqui, ele diz assim: pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Outra coisa que nós aprendemos é que a boa notícia, ela deve ser divulgada com urgência. Veja o que ele diz aqui: agora vamos e anunciemos a casa do rei, agora. Não vamos deixar isso para depois, não vamos deixar isso para mais tarde, não vamos deixar isso para quando o dia estiver perto de amanhecer, vamos agora. Então, linkando isso com o Evangelho, fazendo uma aplicação com o Evangelho deve ser anunciado urgentemente, o mais rápido possível. Tem até um jargão na atualidade que diz é para ontem, né? Quando é algo muito urgente, tá ali que deve ser anunciado de forma rápida, de forma segura, às pressas. O pessoal diz é para ontem. O Evangelho é desse jeito. O Evangelho deve ser divulgado o mais urgente possível, porque pessoas estão morrendo espiritualmente, pessoas estão morrendo fisicamente, pessoas estão partindo sem conhecer Cristo, pessoas estão partindo sem esperança, pessoas estão vivendo sem esperança, pessoas estão agonizando sem sentido da vida, pessoas estão procurando em busca de um sentido e não encontram, e o Evangelho dá esse sentido. Jesus Cristo preenche o vazio que há no homem, Jesus Cristo preenche a vida que o homem tem. Então essa é a mensagem de hoje, querida. Essa é a mensagem de hoje. O Evangelho é boas novas, não podemos reter o Evangelho, devemos divulgar o Evangelho. Se não o fizermos, algum mal pode nos sobrevir. Se não fizermos, algum mal pode nos sobrevir de forma rápida. E vamos anunciar o Evangelho
de forma urgente. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém.